Sejam todos bem-vindos para esse lançamento, né, de mais um recurso da B para auxiliar na orientação dos nossos pacientes, principalmente os pacientes que estão começando a sua jornada auditiva. Então, estou muito feliz em poder falar um pouquinho sobre o aplicativo My Hearing Guide, que é um aplicativo voltado para o paciente, voltado para o usuário de aparelho auditivo, candidato ao implante coclear, que está iniciando a sua jornada auditiva. Meu nome é Natália Lima, sou fonoaudióloga e sou gerente da parte de iniciativas ao cliente. Então, espero que vocês aproveitem muito esse recurso, conheçam ele aqui e explorem eles na prática clínica de vocês. E qualquer dúvida, por favor, coloquem aqui na parte de QIA, abaixo da tela, que no final eu respondo, tá bom? Bom, então, pensando no aplicativo My Hearing Guide, que é um aplicativo focado, né, no compartilhar, no acompanhar o nosso paciente na sua jornada auditiva, ele foi desenvolvido pensando no acolhimento desses pacientes, dessas famílias, porque todos nós, né, profissionais da saúde, que atendemos familiares que estão trilhando seus caminhos e com diversos desafios e com diversas dúvidas, eles têm muitos questionamentos. E o nosso aplicativo, a ideia é facilitar, é orientar essas famílias, né? Então é comum quando a gente pega aquela família daquela criança que acabou de receber o diagnóstico da perda auditiva, ou aquele adulto que está com o diagnóstico, que está com os aparelhos auditivos, não está sentindo mais tanto benefício, o que acontece, né? Quais são os questionamentos mais comuns, né? Eu acho que o primeiro que eles fazem é por que eu? Por quê? Né? Por que comigo? Por que com meu filho? E aí vem os próximos, né? E agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Com quem eu posso falar sobre isso? Né? O que eu posso fazer? Qual é o melhor caminho? Qual é a melhor solução? Então, são tantos questionamentos, é um caminho tão tortuoso que, que é importante, né, tanto nós quanto profissionais, nortearmos eles, mas também termos ferramentas para ajudar a sanar essas dúvidas e dar segurança nesse caminho. Né? Então, o que é muito importante nessa jornada? É o empoderamento. É essa família, é esse paciente se sentir empoderado sobre a sua saúde e sobre o caminho a ser seguido, né? E sobre que rumo tomar. Entender qual é o seu problema e como ele pode resolver, né? E que profissionais podem auxiliar ele nessa jornada. Então, o My Hearing Guide é um aplicativo trazendo um compilado de informações para empoderar esse nosso paciente, essa nossa família que está rumo ao implante coclear. Então, a gente sabe, né, nós, enquanto profissionais da saúde, quando orientamos essas famílias, orientamos esses pacientes, que é um passo de cada vez. No começo tem toda aquela ansiedade, tem toda aquela angústia, aquele monte de perguntas que eles fazem, mas a gente sabe que grandes jornadas começam com pequenos passos. E o My Hearing Guide, a ideia é essa, deixar palpável, deixar claro quais são esses pequenos passos que o nosso paciente vai trilhar até o seu sucesso auditivo, né? Até buscar a sua solução auditiva adequada e ter o desempenho que ele espera. Então, eu convido a todos vocês a depois dessa apresentação baixarem esse aplicativo. Ele está disponível tanto na Apple Store quanto na Google Play. É um aplicativo gratuito, compatível com todos os celulares, que busca a capacitação e o apoio às famílias e aos pacientes que estão nessa jornada rumo a uma audição melhor. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das etapas do aplicativo, porque ele não é só pensado para os nossos pacientes, mas eu acho que nós, enquanto profissionais, ele traz uma ferramenta muito rica para auxiliar nessa orientação, para auxiliar nesse empoderamento do paciente, né? Para auxiliar nesse trajeto que ele vai percorrer aí rumo ao seu sucesso auditivo.
Então, depois eu convido todos vocês a baixarem, é gratuito, basta só fazer um registro com o e-mail, e aí você tem acesso a todas as sessões dele, né? E a ideia do aplicativo é que ele acompanhe durante toda a jornada auditiva do nosso paciente, né? Então, pensar que ele pode ser um recurso muito rico durante as consultas, ele pode ser, depois dos agendamentos com os profissionais, um recurso para o próprio paciente ou para a própria família elaborar suas perguntas, elaborar suas dúvidas, anotar seus progressos, né, e levar isso no próximo atendimento. Então, ele traz também esse suporte a longo prazo, seja com o aparelho auditivo ou com a decisão do implante coclear. Então, a ideia é que ele acompanhe mesmo, que seja um aplicativo que esteja à mão no seu celular, no celular dos nossos pacientes, para que eles possam usar durante todo o processo. Então, como vocês viram na tela inicial, o aplicativo ele tem 4 sessões, né? Então, a gente tem aí os objetivos, as sessões auditivas, o diário e o guia. Eu diria que as 2 primeiras sessões são muito importantes e muito ricas de materiais. E o guia, ele vai permear todas as sessões, porque ele vai trazendo informações adicionais, e mais completas, e com mais detalhes, e com muito material de suporte para esse momento. Então, nos objetivos, é a primeira etapa, né? Então, qual é o primeiro passo? Traçar seus objetivos, para saber onde esse paciente, onde essa família quer chegar. Então, nos objetivos, a gente coloca a pessoa com a perda auditiva e os seus familiares em primeiro lugar. Então, tem o acolhimento, né, desse momento tão difícil e ajudar ele a entender quais são as próximas etapas. Nas soluções auditivas, é uma hora que a gente esmiuça e detalha mais as soluções auditivas e como ele pode se beneficiar delas, qual é o funcionamento delas, né, o que é indicado para cada um dos casos. O diário, ele vai servir exatamente como um diário, né? Quem é mais da era do papel, a gente começa a entregar a idade, mas quando a gente pensa na adolescência, que tinha aqueles diários que escrevia, colocava ingresso do cinema, colocava foto dos amigos, o que aconteceu no dia. A ideia é exatamente essa, só que de uma forma virtual, né? Afinal, estamos aqui em 2024. Então, é usar esse diário para a família ou para o próprio paciente conseguir registrar o seu progresso, né? E também ali anotar dicas, anotar atividades que ele fez, anotar pequenas conquistas, anotar próximos passos ou dúvidas mesmo para perguntar para os profissionais que acompanham ele. Então, é uma parte muito interativa do aplicativo. E o guia, que é essa biblioteca muito rica, com muita informação, com muitos materiais de suporte e leitura, né? Então, você traçou seus objetivos, começou a conhecer as soluções auditivas, mas no guia vai ter mais detalhado todas essas informações. Então, vamos explorar esse aplicativo. Quando a gente baixa o aplicativo, o primeiro momento, ele vem essa tela para a gente tomar uma decisão, né? Então, eu sou mãe ou pai ou familiar de uma criança que está iniciando a sua jornada auditiva, ou eu sou um adulto que está iniciando a sua jornada auditiva e buscando o suporte, né? Então, a gente seleciona. Eu vou mostrar durante toda a apresentação focado na criança, mas o produto é semelhante, porém, claro, com os desafios e as dúvidas pertinentes para o público adulto. Tá? Então, aqui selecionei criança e depois não terei mais essa tela para mudar. E aí, vou percorrer as 4 sessões, né? Então, a primeira sessão dos objetivos é um lugar onde essa família, esse paciente vai entender que a perda auditiva não precisa ser uma barreira para suas conexões, para confiança, para participação no seu meio, né? Seja com a sua família, na escola, no ambiente de trabalho. Então, é importante nesse momento ouvir, estabelecer metas e fazer um plano. Então, a gente tem várias telas, né, várias etapas que eu vou percorrendo. Então, eu vou primeiro entender o que eu quero para o meu filho nesse momento.
E o que que eu quero? Desde as coisas mais básicas, porque quantas famílias não têm aquele questionamento? Meu filho vai ouvir? Meu filho vai falar? Vai falar mamãe? Vai para a escola? Né? Então, a ideia é que os pais coloquem aqui, selecionem metas. Eles podem selecionar até 6 metas que eles querem para os filhos dele. Né? Então, ficar seguro, fazer amigos, aprender, conversar em casa, né? Então, tudo que a tecnologia pode apoiar essa criança com a perda auditiva. A próxima etapa, depois que você seleciona essas metas, você vai ver o que outros pais falaram, que já passaram por isso, que isso também dá uma tranquilizada, né? Então, a ideia é trazer informação, mas acolher. Então, eu trago o que outros pais falam, o que outros pais compartilham sobre a experiência que eles tiveram. Então, eu tenho vídeos, eu tenho histórias reais para essa família se sentir acolhida. E na versão adulta, eu tenho depoimentos e histórias de adultos que já passaram por essa situação. A próxima etapa, depois que você traça seus objetivos, você precisa fazer um plano, né, para atingir eles. E aí você consegue selecionar quais são os planos, quais são as tarefas que você vai fazer, o que você pode fazer para atingir esses objetivos com seu filho, né, ou você enquanto usuário. E aí você vai selecionar e com o que você selecionar, ele gera um arquivo PDF para você ter isso sempre à mão, né? Tem muitas pessoas que precisam da coisa visual, então aquele painel de visualizações, isso está na porta da geladeira, na cabeceira da cama, né, para acordar e seguir, né, alcançar seus objetivos. Então, é possível você fazer esse plano e gerar esse arquivo, e se você quiser imprimir ou se quiser deixar salvo no seu celular para sempre consultar e revivar esses objetivos. E aí, entender o que eu posso fazer hoje, porque lembrando, é um passo de cada vez. Então, o que que a gente pode fazer dia a dia? Com ideias de dicas, materiais para download e muito conteúdo para apoiar essas famílias nesse processo. Então, eu acho que o principal ponto dessa etapa dos objetivos é definir o próprio objetivo, né? Porque cada família, cada paciente é único e tem os seus objetivos e tem o seu plano a ser traçado e as suas atividades a serem desenvolvidas ao longo desse percurso. Isso auxilia, inclusive, os profissionais que trabalham com reabilitação auditiva, os audiologistas que estão nessa fase de orientação, entender quais são as próximas etapas, os próprios médicos otorrinos, né, que acompanham essa família, entender ali o que, que a família está esperando, né, e ajudar a ter esse recurso para orientação. Então, é muito importante, né, a gente só sabe onde a gente quer chegar quando a gente tem um objetivo e vai definindo os próximos passos para buscar isso. Então, essa primeira etapa ela é muito rica. E ela também tem uma sessão para você encontrar seu mentor, né? O que, que é encontrar o seu mentor? Na AB, nós temos usuários voluntários que sabem a importância de ter apoio de outros usuários nesse momento e sabem como foi difícil para eles buscar essa informação na época que eles estavam passando por esse processo do implante coclear. Então, hoje, eles se voluntariaram para estar à disposição de famílias, de pais, de crianças ou de adultos que estão buscando implante coclear, para que possam conversar com eles e possam ter, né, essa troca de experiência, porque às vezes você está muito bem assistido pelos profissionais que te acompanham, mas você ainda quer a opinião de uma pessoa que passou pelo mesmo caminho que você, né, que teve as mesmas dificuldades. Então, eu acho que isso é o mais rico, a gente ter essa sessão onde eles podem conhecer os mentores que nós temos e se conectar a eles, e trocar experiências e tirar dúvidas, né, e buscar um conforto nesse momento. A próxima sessão, que é sobre soluções auditivas, a ideia é fornecer aos usuários um roteiro para que eles possam conversar, testar, decidir sobre as soluções disponíveis, né, entender quando eu continuo com o aparelho auditivo, quando ele não é mais suficiente, entender a possibilidade do implante coclear, quais são os próximos passos, e trazendo para eles informações que vão gerar curiosidades para perguntas, né, que podem enriquecer muito a orientação durante o atendimento com vocês, profissionais da saúde.
Então, a ideia é que a própria família, o próprio paciente, comece a conhecer as soluções auditivas existentes. E aí, a primeira etapa são esses passos para ouvir, e é um caminho mesmo, né? Então, pensando na jornada. E aí, a hora que vai tentar entender qual é a solução para sua perda auditiva, o que que funciona, é suficiente essa solução que eu tenho? Eu preciso ir para o implante coclear? Como que é a etapa de cirurgia, a recuperação? Entender que não para aí a jornada, pelo contrário, né? Eu sempre falo que aí é o momento que você começa dar o primeiro passo rumo à sua reabilitação auditiva, porque tem todo o processo de reabilitação em si, com os terapeutas especializados, com a prática da família, né? Então, tem toda essa jornada. E aí a gente vê dividido na tela, em cada uma das etapas, né? Os passos para ouvir, como funciona o implante coclear, e inclusive a forma de você testar e visualizar um implante de forma virtual. E também conhecer os componentes do implante coclear, né? Porque isso também gera muita dúvida, entender o que é uma antena, o que é um cabo, o porquê do processador retroauricular, né? Então, todas essas informações estão aqui. E depois que essa família, ou que essa criança faz o implante coclear, ele também pode registrar no aplicativo o seu implante, né? Então, aqui, ó, esse é meu sistema B. Eu consigo colocar qual é o modelo do processador que eu uso, quais são as peças, o tamanho do cabo, as cores que eu tenho, porque facilita até nos acompanhamentos futuros pós-implante, né? Então, é super importante trazer essa informação e trazer essa informação de forma mais clara, né? Então, tem vídeos sobre cirurgia, tem dicas para acompanhar a jornada, forma de conhecer as soluções disponíveis, né? Então, tudo isso num lugar só, porque a maior queixa de todo mundo que passa por esse processo é muitas vezes não saber onde buscar informação. Tem muita informação e muitas vezes ela está espalhada por vários lugares e você fica naquela caça, né? Junta uma informação aqui, como é a cirurgia, uma informação ali, do que um usuário diz, uma outra informação acolada, reabilitação. Então, tudo isso é muito desafiador. Então, a ideia é trazer tudo junto em um único local. Então, aqui eu tenho uma tela mostrando do meu sistema do implante da B, então, onde a gente consegue ver como que as opções que eu tenho, então, os processadores da linha Marvel, os aparelhos auditivos contralaterais, a linha Link, consigo ver as peças avulsas, então, as antenas, as baterias, a bateria aquática, e ao clicar em cada um desses itens, eu consigo ter mais informações sobre eles, né? O sistema Roger, então, a tecnologia assistiva, o microfone remoto, que vai auxiliar em ambientes onde eu tenho o desafio da distância e do ruído, os componentes internos, então qual é a diferença de um para o outro e as informações que a gente tem. Então, tudo isso de forma bem detalhada e bem clara, né, de fácil acesso para essas famílias e esses pacientes. A terceira etapa, a etapa do diário auditivo, né, que aí é aquele momento de registrar e salvar o seu progresso. Então, você faz, né, eu trouxe até aqui uma foto como agenda ou diário passado, né, entregando a idade, mas agora de forma virtual, onde você pode registrar, tirar fotos, salvar arquivos e descrever algumas informações, né? E aí vai ficando uma timeline, né? Uma linha de tempo com as informações que você trouxe, que você registrou no seu diário, né? Seja o dia que você recebeu o diagnóstico do seu filho, seja o dia que ele adaptou o aparelho auditivo, seja o dia pela primeira vez que ele ouviu um barulho e foi procurar o que que era, né? Então você consegue ir registrando e ter isso à mão com fácil acesso. E a última guia, que eu acho que é a mais importante, pensando em conteúdo, né, que é o guia mesmo, que vai trazer informação e suporte. Então, ela traz muita informação para entender a audição, entender a perda auditiva, entender como funcionam as tecnologias auditivas disponíveis e nos deixar à disposição também para auxiliar, né? Eles têm os nossos pacientes, as famílias têm, as equipes de implantes, têm vocês para dar o suporte,
mas a gente também fica à disposição caso eles tenham alguma dúvida com relação ao aplicativo, com relação às nossas soluções, né? Então, é pensado como um todo no acolhimento dessa família, desse paciente. Então, na parte da guia, o conteúdo ele é muito mais detalhado, ele é muito mais rico de informações. Então, a gente tem a primeira etapa de compreendendo a audição normal. Então, para a gente entender a perda auditiva, é muito importante a gente entender como funciona uma audição normal, né? Coisa que muitas pessoas que não têm perda auditiva não pensam como que funciona, né? A nossa audição simplesmente escuta. Mas aí, na hora que eu tenho o diagnóstico do meu filho, na hora que eu recebo o diagnóstico da perda auditiva, é a hora que eu falo, puxa, como será que funciona a audição e o que, que é uma perda, né? Qual é a parte que está afetada e que está prejudicando a minha audição? Então, ele está bem detalhado, mostrando que as orelhas são a porta de entrada, né, que a gente precisa do cérebro agindo e dando significado a todo esse som, entendendo como esse som faz esse trajeto da orelha até o cérebro, aprender a escutar e a ouvir, né, e as diferenças, a possibilidade de fazer um teste auditivo online, então talvez até o momento de você orientar a família também, né? Quem nunca precisou orientar os avós, os tios dessa criança sobre a perda auditiva e às vezes até levantar a curiosidade, será que eu tenho perda auditiva também? Será que meu tio tem? Né? Então poder fazer um teste online e ter mais informações nesse momento. Depois, entendendo a perda auditiva, né? Então, pensando na criança, que foi o que eu selecionei lá no início, né? Como essa criança ouve o mundo, o que a perda auditiva afeta na rotina dessa criança, os tipos de perda auditiva, entender quem são os membros de uma equipe de cuidados auditivos, né? Porque às vezes é aquele primeiro momento que, e agora? Onde eu busco ajuda? Falhei no teste da orelhinha, meu filho falhou no teste da orelhinha, qual é o próximo passo? Né? Então, entender quem são esses membros e qual profissionais buscar. Fiz uma audiometria, o que, que quer dizer esse gráfico? Né? Então, explicando o que é um audiograma. Então, tudo muito detalhado, com uma linguagem clara, para orientar essas famílias e os nossos pacientes também. E aí, entendendo o que é, quais são as tecnologias auditivas disponíveis, né? Então, como que a tecnologia auditiva funciona junto aí com o nosso cérebro e a nossa via auditiva, a diferença do aparelho auditivo e do implante coclear, o que escolher, quando escolher, né? E o que podemos esperar dessas soluções e também as habilidades de comunicação. Então, é um material bem completo e que também auxilia os profissionais na orientação e no suporte desses pacientes e dessas famílias, que eu acho que é o mais rico e o mais importante que a gente tem nesse momento, né? Informação nunca é demais. Paciente bem orientado, paciente bem informado é a primeira etapa para um sucesso, né? E esse trabalho em equipe, né? São todos os profissionais da saúde, a família, todo mundo engajado em prol de uma qualidade, de uma jornada auditiva de sucesso para essa criança ou para esse adulto. Então, está tudo reunido nesse aplicativo e a ideia é tornar isso de fácil acesso e dinâmico e que a gente encoraje todos eles a terem esse aplicativo e ter esse conteúdo e buscar conhecimento e estar empoderados da sua jornada auditiva. Eu acho que esse é o ponto principal. Então, eu deixo aqui mais uma vez o convite para todos vocês baixarem, conhecerem, divulgarem, né, compartilhar em grupos de pacientes, compartilhar na clínica de vocês, compartilhar com as famílias que vocês acompanham, porque traz muita informação e auxilia muito o nosso dia a dia. Então, convido todos vocês a baixarem o aplicativo, a explorarem, a conhecerem, trazer um feedback para a gente também, porque isso é bem importante. A gente, como desenvolvedor do aplicativo, né, e como trazendo essa solução, é super legal a gente ter um retorno também, saber se ele está sendo útil, né, e como ele está sendo usado. Então, fico à disposição aí para acompanhar vocês, as famílias e os pacientes que vocês acompanham. Quero agradecer a todos por estarem aqui conectados, né, depois do horário, o My Hearing Guide.